Hoje nós vamos falar sobre as obras de Abel, que são obras de justiça, como diz lá em João, né, na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 12. O que acontece? João, ele disse isso, vamos ver aqui. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Veja, é diferente de obras boas, porque muitas vezes nós, na nossa mentalidade humana, no nosso raciocínio humano, nós fazemos obras boas, mas não segundo Deus. Não são obras tendo origem na justiça de Deus. Aparentemente, para o ser humano, pode ser uma obra boa. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala a respeito do amor. E ele diz que uma pessoa, mesmo tendo todos os seus bens dado aos pobres e até o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada lhe adiantaria. Tudo começa no amor. Só que esse amor que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 13 é o amor ágape. Lembra que na língua grega tem 4 tipos de amor: o eros, homem e mulher; o amor filéu, o amor amizade, né, que vem filantropia, filantrópico; o amor estorge, que é de pais e filhos; e o amor ágape, que é o amor sacrificial, integral, que é o amor de Deus. E só quem tem comunhão com Deus, o Espírito Santo derrama esse amor em seu coração, para que ele faça obras de justiça, que são feitas em Deus. Você vai ver lá, como nós vimos quando estavam falando sobre Caim, em Evangelho de João, capítulo 3, que ele diz assim, a partir do verso 19 até o 21, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, que é o engano, do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Ora, ele tem obras de treva. A luz vai expor e vai ver que suas obras são más. Era o caso de Caim. Pela ótica humana, eram obras boas. Ele trouxe do fruto da terra, mas é o esforço humano. E isso não pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, verso 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Abel, ele ofereceu algo que veio de Deus, a fonte era o próprio Deus. Por isso que está escrito, olha, Gênesis 4:4, Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. A alegria fala de comunhão. Eu já falei, Éden significa delícias, jardim de delícias, por causa da comunhão com o Senhor. Quando nós temos comunhão, nós temos alegria. Veja como que Abraão agradou a Deus. Está lá em Romanos, capítulo 4, versos 3 em diante. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Outra versão diz imputado como justiça. Vê, a justiça foi dada por causa da fé de Abraão. Ele creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Continuando, ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida, né? Você trabalhou, então você tem direito de receber por aquilo que você fez. Todavia, o que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, é aquele que está afastado de Deus, sua fé lhe é acreditada como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança, que quer dizer feliz, né, do homem a quem Deus leva em conta a justiça
independente de obra que ele tenha feito. Verso 7. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Eles são felizes porque agora eles podem ter relação com Deus. Essa relação de amizade que Abraão tinha com Deus, Abraão foi chamado o amigo de Deus. E Deus não esconde nada de Abraão. Esse relacionamento, ele vai crescendo dentro de nós. Tanto é que você vai ver lá em Gênesis, acho que no capítulo 12 mesmo, que diz que Deus diz assim a Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Seja maduro, seja completo, em nada faltando. É isso que quer dizer. Ande na minha presença. Você andando na minha presença, me ouvindo, você vai crescendo, você vai ser maduro, você vai ser pleno de Deus dentro de você. A sua confiança em Deus vai aumentar. Tiago, ele fala lá que a fé sem obras é morta. E que Abraão, ele, depois que creu, ele ofertou. Quem que ele ofertou? Deus pediu Isaac. Porque Deus queria ver o que havia no coração de Abraão. Se ele amava mais Isaac, que era o seu único filho, ou Deus. Então ele falou: Abraão, vá no monte de Moriá e oferece teu único filho. E Abraão foi. E ainda fez com que Isaac levasse a lenha para o sacrifício. Isaac perguntou: aqui está a lenha, aqui está o altar, mas cadê o cordeiro? E Abraão disse: o Senhor proverá. Abraão, no momento que ia oferecer Isaac em sacrifício, um anjo bradou: não faças tal. Tua fé foi provada. Então, atrás, no arbusto, tinha o cordeiro para oferecer em sacrifício, representando tudo isso que Deus ofereceu seu filho em sacrifício, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, como diz lá em Hebreus, que fala da fé de Abel, né? Hebreus, capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Lembra? Deus recebeu as ofertas com alegria, aprovou as ofertas de Abel. E apesar dele estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente, ainda fala. O testemunho de Abel permanece para sempre. Tantos milhares de anos já se passaram, alguns milhares de anos, e ainda se torna eloquente, ainda fala. Veja no verso 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. No capítulo 10 de Hebreus, Deus fala algo a respeito daqueles que estão passando por provações. Portanto, não abandonei, verso 35, 10, 35 de Hebreus em diante. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se ele retroceder, minha alma não se agradará dele, não terá prazer dele. Vê? Quando o justo recua, como fez, no caso lá, Adão ou Caim, ele recuou. E Adão, ele amou mais a mulher do que a Deus. Então, ele recuou na sua fé e Deus não se agradou dele. Mas de Abel, de Abraão, Deus se agradou, porque Abraão não esmoreceu.
Ele não ficou pensando, poxa, mas meu único filho, por quê? Porque Deus tinha prometido a ele antes que, através de Isaac, a sua descendência seria como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Então Abraão creu, porque Deus não pode mentir. Então, se Isaac fosse sacrificado, Deus o devolveria para cumprir a sua palavra através de Isaac, que grande seria a sua descendência. Vê, ele creu, ele sabia que Deus não pode mentir. Ele tinha confiança porque ele andava na presença de Deus. E quando você anda na presença de Deus, essa confiança se torna grandiosa dentro de você e você tem um vultoso galardão dentro de você. Amém? Então é isso, não devemos recuar. Os hebreus estavam querendo recuar por causa da perseguição. Veja o que diz 1 Pedro, no capítulo 4, do versos 12 a 14. A perseguição, ela virá para todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 14. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como algo estranho vos estivesse acontecendo, contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, felizes, alegres sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Há anos atrás, eu estava em São Paulo, foi a última casa que eu morei em São Paulo, na Rua Greco, na Vila Diva, fica na Zona Leste. É uma rua muito larga, com calçadas bem largas, e num domingo de manhã eu estava subindo a rua para ir numa revistaria, e uma Fiorino estava descendo a rua, e bem distante de mim, acho que de 15 a 20 metros de distância, uma pessoa, o motorista dentro, começou a se alvorecer e me xingar, mas eu estava longe dele, não estava atrapalhando em nada, eu estava do outro lado da rua, não entendi o que estava acontecendo. E dentro de mim veio a palavra: se sois vituperados, é porque em vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Entenda? Aquela pessoa não podia ver o Espírito de Deus, mas o demônio que estava nele podia. Por isso, ele estava como que um endemoniado, alvoroçado, me xingando. Eu nunca vi aquela pessoa antes. E aí, depois que o Senhor me revelou isso, eu orei por aquela pessoa, para que não levasse em conta o que ele fez, porque ele não sabia o que estava fazendo. Então, meus amados, obras de justiça é aquelas que são feitas em Deus, que tem a luz de Deus. Quando nós somos vituperados, ou seja, assim, xingados, insultados, é porque a luz de Deus está brilhando sobre nós. Aqueles que têm a luz apagada não têm perseguição. A perseguição virá para todos, por isso que Caim perseguiu Abel. Lembre-se que há uma alegoria dentro das Escrituras que o mais velho persegue o mais novo. Caim era o mais velho, nascido segundo a carne. Persegue aquele que vem, o mais novo que vem pelo Espírito. Lembre? Adão nasceu primeiro, segundo a carne, depois veio Jesus, o cidadão dos céus. O segundo homem é aquele que vem do céu, o primeiro é o que vem da terra. Depois você vai ver que isso continua. Abraão teve 2 filhos, primeiro Ismael, que foi segundo a carne, depois Isaac, segundo o Espírito. Ismael perseguiu Isaac, depois Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú perseguiu quem? Jacó. Depois o primeiro rei foi Saul, Saul era carnal, perseguiu o segundo rei. Quem era? Davi, que era nascido segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Amém? Paulo, antes era Saulo, o perseguidor, depois Paulo, o perseguido. Até a próxima, amados, em nome de Jesus.